E depois de dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Minhas irmãs, meus irmãos, nós celebramos hoje uma solenidade, uma festa que tem uma importância grande no nosso calendário litúrgico, e por isso nós chamamos de solenidade. É um grande dia, um dia solene, um dia único. E nós celebramos essa solenidade que chamamos de Pentecostes. Pentecostes vem do grego e significa 50 dias. Esta festa, ela já existia no calendário judaico. Era uma festa ligada ao Antigo Testamento. Tanto é que nas leituras de hoje nós escutamos a primeira leitura dizendo, Lucas dizendo, quando chegou o dia de Pentecostes, é uma festa conhecida como era a festa da Páscoa. Mas o termo Pentecostes só vai passar a existir mesmo no meio judeu depois que a Grécia começa a espalhar o seu poder sobre a Ásia, principalmente com Alexandre Magno. Então a festa, no nome judaico, era a festa da colheita, ou festa das semanas. Por quê? Porque representava as 7 semanas depois da Páscoa, depois da passagem pelo Mar Vermelho, e relembrava quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Essa festa então tinha um duplo sentido. Recordava quando o povo de Deus recebeu a lei do Senhor, o decálogo, os 10 mandamentos, e recordava também o início da colheita, principalmente a colheita dos grãos. Se vocês prestam um pouco de atenção na liturgia da igreja, na liturgia da missa, naquilo que nós celebramos antes da Páscoa um período que nós chamamos de Quaresma. Quaresma é a festa, seria o tempo dos 40 dias. Depois nós celebramos Pentecostes, que é dos 50. 40 e 50. Qual o sentido disso e por que nós celebramos essa festa de Pentecostes? A Quaresma acontece em 6 semanas. 6 semanas de preparação para a Páscoa. Do tempo da Páscoa para o tempo de Pentecostes, para o dia de Pentecostes, nesses 50 dias, acontece em 7 semanas. 6, 7. Qual o significado disso? 6 é número do homem. O homem foi criado no 6º dia, no livro do Gênesis. 7 é o número da plenitude, o número que nós dizemos o dia de Deus, o dia do descanso de Deus. Por isso que o Antigo Testamento se guardava o 7º dia, o sábado, como o dia de Javé, o dia do Senhor. 6 e 7. Por quê? Porque a Quaresma, meus irmãos, é o tempo da preparação do homem. É o tempo do jejum, é o tempo da penitência, é o tempo da misericórdia, é o tempo da esmola, é o tempo das obras de caridade, é o tempo que o homem tem para abrir o seu coração, para rasgar o seu coração. Vocês lembram? Quarta-feira de cinzas, a primeira leitura, a leitura do profeta Joel diz: rasgai os vossos corações e não as vestes. Voltai o vosso coração para Deus. Aquelas 6 semanas da Quaresma verdadeiramente nos leva a este encontro com Deus. É o momento do homem se preparar para Deus. É o momento que o homem tem de voltar-se para o seu Senhor, para recebendo na potência da Páscoa, na potência do ressuscitado. Agora é o tempo da vida nova. As 7 semanas é o tempo da plenitude da vida.
Essas 7 semanas que nós vivemos até Pentecostes, se vocês participaram da missa todos os dias, ou pelo menos leram o Evangelho do dia, Jesus sempre falava no Evangelho sobre vida. Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, verdade e vida, eu vos darei o Espírito de vida. Este tempo da Páscoa é o período da ressurreição, é o período da vida. Mas não de uma vida meramente material, não de uma vida simplesmente física, humana, fisiológica. É o momento da vida em Deus. Cristo ressuscitado, ressuscita para nos dar vida. Por isso, 7 semanas e ainda mais Pentecostes. A festa de Pentecostes é a festa dos 50 dias. 50 dias é justamente 7 vezes 7, mais 1. 7 vezes 7, 49, mais um dia. O que significa? 7, eu falei para vocês, é o número da perfeição, é o número do cumprimento. Deus realizou a sua obra no 7º dia. É o número pleno, número fechado. 7 vezes 7 significa a grande plenitude. A plenitude da Páscoa. Pentecostes é a festa da plenitude da Páscoa, onde a Páscoa é vivida no seu momento pleno. Por isso, mais um. Esse um é o seu Espírito Santo, que se derrama agora sobre os apóstolos e que é derramado continuamente na sua igreja. Quando nós escutamos a primeira leitura hoje, se diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Meus irmãos, parece que Lucas aqui tem um certo desvio de escrita, porque se os apóstolos estavam reunidos, seria sempre no mesmo lugar. Não tinha como os apóstolos, como os discípulos estarem reunidos se estivessem em lugares diferentes. Porque Lucas diz que estavam reunidos no mesmo lugar da cerimônia da Páscoa. No mesmo lugar onde Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos. Este mesmo lugar é o cenáculo. Lucas liga aqui duas realidades, duas festas que são inseparáveis, como era inseparável para o povo de Israel. A festa da Páscoa representava para o povo a passagem do anjo exterminador que libera o povo de Deus, a passagem pelo Mar Vermelho a pé enxuto. Para nós cristãos, a Páscoa representa a passagem do Senhor da morte para a vida, a ressurreição do Senhor, a sua passagem. Depois, essa festa, a festa da Páscoa, se vocês recordam bem, na Quinta-feira Santa, quando nós celebramos a Páscoa, nós lemos a leitura do livro do Êxodo, que explicava como deveria ser essa Páscoa. E Moisés dizia: cada família pegue um cordeiro branco sem mancha, mate-o. As pessoas devem reunir-se em casa, na sua família, vestir-se e cingir as suas roupas em sinal de prontidão, devem comer com ervas amargas. Era uma festa, era uma solenidade reservada ao ambiente familiar. Aquela família que não tem um número grande de pessoas para comer um cordeiro, junte-se com outras. Era uma festa particular, era uma festa privada, familiar. Como foi a Páscoa de Jesus? Jesus, na última ceia, ele dizia: eu quis comer esta ceia convosco, esperei ardentemente comer esta ceia convosco. Era a Páscoa do Senhor. Ele come esta Páscoa num ambiente familiar, com 12 apóstolos. Jesus ali celebra a sua Páscoa com os seus. A festa de Pentecostes para o povo judeu era uma festa pública. Era o dia de comemorar e levar a Deus as primícias dos primeiros grãos da colheita. Esta era uma festa na qual participavam não só judeus, praticantes, mas participavam também outros povos, ou estrangeiros, escravos. Todos aqueles que estavam em passagem por Jerusalém participavam daquela festa. Por isso que vocês vão ver que na festa de Pentecostes, os apóstolos, os discípulos estavam reunidos, receberam o Espírito Santo. Para a tradição apostólica, ali naquele cenáculo, não estavam somente os apóstolos naquele dia, estava Maria, os 11, porque Judas
nós sabemos o que aconteceu com ele. Estavam mais alguns discípulos, no total de 120. Para dizer, não eram só os 12. Agora é a Assembleia da Igreja de Deus. E depois, quando Pedro fala, ele fala aos povos estrangeiros. Estavam pardos, medos, elamitas, pessoas do Ponto, da Ásia, da Capadócia, romanos, prosélitos. Estavam todas as nações conhecidas ali representadas. Como eu falei para vocês, Pentecostes é uma festa pública. Por isso que é em Pentecostes que vai acontecer publicamente o mistério do anúncio de Cristo Jesus. E que Pedro vai falar em nome dos 12 e mais de 3.000 pessoas se convertem e passam a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que essa festa fala para nós? Falei para vocês que ela recordava quando Moisés subiu o Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Moisés sobe, e se vocês conhecem um pouco as Sagradas Escrituras, no livro do Êxodo, capítulo 19 e 20, fala que quando Moisés subiu o Monte Sinai, ele vai passar ali 40 dias para receber as tábuas da lei, mas uma coluna uma nuvem passa a encobrir o Monte Sinai, e um fogo era visto pelo povo de Deus, e aquele fogo não consumia. O Monte Sinai era todo resplandecente da glória de Deus. Uma nuvem o encobria. O fogo do Senhor ardia, não consumia. E ali, naquele monte, Moisés recebe as tábuas da lei. 2 tábuas. Na primeira tábua, 3 mandamentos. Direitos de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, guardar o seu santo nome, guardar as festas religiosas. Na outra segunda tábua, 7 mandamentos ligados ao relacionamento com o próximo. Honrar pai e mãe, não matar, não cobiçar a mulher do próximo. 10 mandamentos. E segundo a tradição, nessas tábuas foram escritas com o dedo de Deus. Deus escreveu na pura e fria os mandamentos. Enquanto que a montanha de Deus, o Monte Horebe, enquanto o monte fumegava da presença e da glória de Deus. Meus irmãos, esta é a figura de Pentecostes. Em Pentecostes, a igreja reunida recebe o dom de Deus, a força de Deus, a potência do Espírito Santo. E o Espírito Santo desce verdadeiramente como fogo. E o Espírito Santo se manifesta com ruídos, com ventos e trovões, como se manifestou a Moisés no monte. Mas a lei, meus irmãos, que é escrita agora, é aquela profetizada por Jeremias no capítulo 31, quando ele diz: eu estabelecerei entre vós uma nova aliança, que eu não mais revogarei. Esta aliança será escrita nos vossos corações. Representa Pentecostes. Pentecostes é essa manifestação da glória e do poder de Deus que nos traz a verdadeira lei escrita nos nossos corações, a verdadeira aliança lavada no sangue do Cordeiro. Este é o sangue da nova e eterna aliança. O fruto desta aliança é um mandamento do Senhor. O fruto desta aliança é o Espírito Santo derramado nas ações. O Espírito Santo é o fruto da Páscoa. Cristo ressuscitado alcança do Pai perdão, remissão dos nossos pecados. Cristo ressuscitado sobe à direita do Pai, pleno do Espírito Santo, repleto do Espírito Santo. O seu ressuscitado na potência do Espírito é pleno desse Espírito. E esse corpo do Senhor, esse Cristo ressuscitado, quer comunicar a nós o poder do seu Espírito. É fruto da redenção. Por isso que nós dizemos que o Espírito Santo é fogo, e ele está como fogo. Que fogo é este, o Espírito Santo? É um fogo aceso pelo sacrifício da cruz. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus como Pai é Deus, como Filho é Deus, é derramado no mundo pela ação do sacrifício de Cristo. É o sacrifício de Cristo que, uma vez que
reconcilia o mundo com o Pai. Agora o Pai diz: agora eu e o Filho enviamos ao mundo a potência, a força do meu Espírito, que é vida do mundo, que verdadeiramente é fogo, fogo aceso no sacrifício da cruz, fogo que continua perene no nosso meio pelo sacrifício da cruz. É o Cristo que nos garante a vinda, a descida do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse: é necessário que eu vá para que Ele venha. É necessário o meu sacrifício, é necessário a minha paixão e morte para que o mundo possa receber este dom de Deus, para que o mundo seja renovado no poder do Espírito, aquele que falou pelos profetas, para que os filhos de Deus recebam vida nova, que é vida e potência no Espírito. E nós ouvimos no Evangelho de hoje, quando Jesus soprou sobre os apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo. Ele dá o Espírito Santo primeiro, como remissão dos pecados. Se vocês, quando vão ao confessionário, recordam, o padre está até confessando, quem quiser aproveitar a oportunidade. Quando nós confessamos, o padre vai dar absolvição. A primeira coisa que ele diz é: Deus Pai de misericórdia, que pela paixão e morte de seu Filho reconciliou o mundo contigo, Pai, e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. O Espírito Santo vem e é derramado no nosso meio para a remissão dos pecados, para perdão dos nossos pecados. A potência do Espírito Santo é este fogo que arde verdadeiramente para consumir meus pecados, para me levar a Deus. Por isso, meus irmãos, é muito belo nós celebrarmos Pentecostes e nós fazermos uma grande festa para Pentecostes, uma grande festa para celebrarmos este dia. Mas, meus irmãos, esse dia só tem fundamento se ele for remissão de pecados. O que o Espírito Santo vem fazer no nosso mundo, o que o Espírito Santo vem fazer na tua alma é perdoar, é trazer perdão dos pecados para que ele possa habitar em nós. Porque o Espírito não pode habitar naquilo que é impuro, naquilo que é sujo. O Espírito Santo precisa vir habitar em nós, habitar no nosso corpo, habitar na nossa alma, remindo os nossos pecados, para que a sua presença em nós seja verdadeiramente forte e potência. É muito belo nós olharmos Pentecostes hoje e ver o Espírito Santo, que é fogo, que é vento, que é trovão. O Espírito Santo que dá aos apóstolos o dom das línguas, o dom de falar as línguas estrangeiras e de levar o Evangelho. Mas para isso, meus irmãos, o Espírito Santo primeiro purifica os pecados. O Espírito Santo primeiro converte a alma. Pentecostes acontece numa alma convertida. Pentecostes acontece numa alma arrependida. Pentecostes acontece quando o meu coração está rasgado, quando o meu coração está humilhado. É ali que acontece o Pentecostes. É ali que Deus derrama o seu Espírito, porque nesse coração rasgado, humilhado, pequeno e ultrajado, tem espaço para o Espírito de Deus. E ali o Espírito Santo se derrama. E ali o Espírito Santo reconstrói a alma. E ali o Espírito Santo é alívio, é fogo suave. E ali o Espírito Santo é água. E ali o Espírito Santo cura e restaura. Um coração aberto para a ação de Deus. Um coração aberto para a ação do Espírito. Um coração que se esvazia de si mesmo, dos seus projetos, das suas vontades, para que o Espírito possa habitar nele. É isso que é Pentecostes. É isso que é o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa derramar no solo sedento. O Espírito Santo precisa se derramar numa terra seca, mas sedenta de Deus. Que quando o Espírito Santo se derrama, aquela terra, que é o meu e teu coração, possa absorver esta graça que vem de Deus. Por isso, meus irmãos, peçamos a Deus hoje a graça de sermos renovados. Nós dizemos: vinde Espírito Santo e renova a face da terra. Qual é a terra que o Espírito Santo quer renovar? Não é o planeta Terra, que o Espírito Santo vai renovar no final. Pela ação do Cordeiro de Deus, o Espírito Santo vai renovar também a criação,
mas a terra que o Espírito Santo precisa renovar é o teu coração, é a tua alma, é a tua vida, é esta vida sedenta de Deus que precisa ser renovada, é a face da tua alma que precisa ser renovada no poder e na ação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus não é, e nós conhecemos tão pouco, o Espírito Santo de Deus não é simplesmente 7 dons, o Espírito Santo não é simplesmente amor, o Espírito Santo não é simplesmente o que ele opera em nós. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo como ele é, terceira pessoa da Santíssima Trindade, santificador, vivificador, ele que provém do Pai e do Filho pelo poder da cruz e da ressurreição. Por isso não há Pentecostes sem cruz, não há Pentecostes sem redenção, Pentecostes sem o sacrifício de Cristo. Por isso que a igreja vive de Pentecostes, a igreja vive dessa experiência da manifestação do Espírito, porque a igreja vive da renovação diária do Cordeiro de Deus que se imola no altar. E é este Cordeiro de Deus imolado já não morre, é esse Cordeiro imolado no altar que derrama sobre nós o seu Espírito, porque esse Cordeiro é pleno do Espírito Santo. Diante do Cordeiro estão os 7 Espíritos de Deus, a plenitude da graça, a graça multiforme de Deus, esse Cordeiro de Deus que anda pelo meio dos 7 candelabros, pela plenitude da igreja e que verdadeiramente a plenitude do seu Espírito, a vida nova, o Espírito do Pai e do Filho que é derramado verdadeiramente nos nossos corações para nos levar cada vez mais a Cristo e ao Pai. Creio em um só Deus,